Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre a nossa maga da gula Merlin, o pecado do javali dos 7 pecados capitais. Ela esconde muita coisa, muitos segredos, e até mesmo seu verdadeiro pecado parece ser uma mentira. Vamos tentar no vídeo de hoje descobrir quais são os segredos de Merlin, vamos teorizar um pouquinho pra saber o que ela planeja. Afinal, Merlin está se sentindo culpada pela morte de Scanor, mas ela aparentemente não tinha nada a ver com isso. Hoje a gente vai entender qual o segredo de Merlin, o segredo que ela esconde de todo mundo. O seu verdadeiro pecado. Um pecado que aparentemente só é conhecido pelo grande rei dos demônios. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, a Merlin, que é a minha personagem preferida de Nanatsu no Taizai, sempre mesmo, desde que foi apresentada, ela escondia muitos e muitos segredos. A gente nunca soube se ela realmente era uma heroína, se ela poderia ser uma vilã. A gente não sabia direito e até hoje não sabe o que realmente passa dentro da mente dela. Merlin sempre foi uma caixinha de surpresas e agora ela ainda continua deixando a gente sem entender nada quando ela coloca seus planos em ação. Tudo que a gente sabe é que esses planos, na maioria das vezes, quase sempre dá certo. Ela quase nunca erra, ela sempre está um passo à frente de todo mundo. E isso me deixa um pouco apreensivo. Afinal, agora ela tá se sentindo culpada pela morte de Scanor. E ela realmente, aparentemente, não tem nada a ver com isso. Mas olha, eu realmente posso estar enganado nesse momento. Afinal, tudo está indicando que a Merlin há 3.000 anos atrás fez uma coisa que mudou todo o destino, mudou tudo. O destino dos 7 pecados capitais, o destino da divindade suprema, do rei dos demônios, dos 10 mandamentos, de todo mundo que participou daquela guerra. Tudo isso pode ter sido alterado por uma única atitude de Merlin, uma única escolha, o seu verdadeiro pecado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos ver o seu decorrer, o decorrer da sua caminhada, ver por tudo que ela passou. E aí com isso vamos tentar descobrir juntos o que a Merlin realmente fez. Eu vou comentar com vocês a minha teoria de que a Merlin, ela pode estar com os poderes da divindade suprema. Pessoal, quando a Merlin chegou, não foi apresentada em Nanatsu no Taizai, ela foi a sexta dos pecados capitais a aparecerem. E ela chegou ali mostrando um poder incrível mesmo sem fazer absolutamente nada. Ela simplesmente com um estalar de dedos mudava tudo, praticamente tudo. Ela enganou o Hendrickson e deixou ele com medo com uma simples ilusão. Ela quebrou uma barreira perfeita com seu cancelamento absoluto, com um estalar de dedos como se não fosse nada. E depois disso, ela ainda levou o rei de Leones. Como a gente sabe, naquele momento o rei estava muito doente, praticamente ele iria morrer. Mas Merlin levou ele junto com ela e depois disso, quando voltaram, praticamente ele estava curado. Basicamente não, é certeza absoluta, ele estava curado. Isso graças a uma magia nela, uma poção que ela experimentou nele. E é realmente isso que vocês ouviram, ela experimentou nele. A Merlin, quando está buscando conhecimento, quando ela está em busca de saber mais, de aprender novas técnicas, novas magias, feitiços e poções, bem, ela não liga pra nada, ela não liga pra ninguém. Ela simplesmente gosta de pesquisar, gosta de saber demais e ela não tem limite. Isso foi o que fez ela testar uma poção no rei de Bartra. E isso também foi o que nos fez acreditar que conhecíamos o seu pecado. Afinal, Merlin se chamava a gula dos 7 pecados capitais. E pra gente, pra todo mundo, o pecado dela tinha uma única representação específica, a sua gula por poder. A gula que fazia ela fazer testes em várias pessoas inocentes, testar suas poções e suas magias sem ligar pra sentimentos, sem ligar pra consequências. A gula que fez ela enganar a divindade suprema e o rei dos demônios pra conseguir poder e conhecimento deles. Era uma gula insaciável. E bem, pelo que ela fez com todo mundo em Leones, Britânia inteira em si, com certeza faria com que ela merecesse o pecado da gula. Mas não funciona bem assim. Merlin, aparentemente, além deste pecado, há 3.000 anos atrás cometeu algo muito maior. Um segredo que ninguém conhece, um segredo que deixa ela completamente assustada. E agora a gente vai tentar descobrir o que é, vendo como tudo aconteceu há 3.000 anos atrás. E isso só vai ser possível graças a algumas revelações feitas nesses últimos 2 capítulos de Nanatsu no Taizai. Afinal, Scanor, quando deixou os 7 pecados capitais, disse pra Merlin que o seu amor era como um doce vinho. E este vinho precisaria de uma nova taça para ser o seu recipiente. E talvez essa taça seja o caos. Pessoal, como a gente sabe, a Merlin que a gente conhece não é a verdadeira face da Merlin, da filha de Belialuin. Pra quem não sabe, a Merlin parou seu tempo de vida ainda muito jovem, e isso pra que ela não pudesse envelhecer. Tudo isso ela fez porque queria ter, assim como a sua magia do infinito, conhecimento infinito. E se ela envelhecesse como qualquer outra pessoa, logo ela morreria, e assim ela não conseguiria adquirir todo o conhecimento disponível no universo. Merlin então, de algum jeito, conseguiu fazer uma magia que era nível de divindade. Ela simplesmente parou o tempo sobre si, a força do tempo sobre ela. O tempo poderia passar, mas não teria efeito nenhum, e essa sua magia
magia que parava o tempo pra si, bem, duraria por toda a eternidade. Pra quem não sabe, essa magia da Merlin vai durar pra sempre porque ela é a filha de Belialuin. E Belialuin, bem, não é uma pessoa, calma, é um local. Esse seria o reino dos sábios, de pessoas pacíficas que não estavam nem do lado da divindade suprema, nem do lado dos demônios. Eles simplesmente eram contra lutar em qualquer guerra, eles só buscavam conhecimentos. Conhecimentos que permitiam eles até mesmo entrar no purgatório. Não viver naquele lugar, mas se entrasse eles iam morrer, mas entrar eles sabiam. A questão aqui é o seguinte, a Merlin nasceu filha do sábio de Belialuin, o líder de todo aquele lugar. E talvez por ser filha do grande ancião, quem sabe, ninguém sabe exatamente o motivo, mas ela nasceu com uma magia insana, um poder único. A magia do infinito. Qualquer poder mágico que ela lançasse aquilo, continuaria durando por toda a eternidade. Um exemplo, se ela usasse uma magia de fogo, esse fogo nunca apagaria. Era no maior estilo Amaterasu mesmo. As magias lançadas pela Merlin nunca se extinguiriam, nunca mesmo. E obviamente este é um poder incrível que fez os olhos da divindade suprema e do rei dos demônios brilharem. Eles queriam este poder ao seu lado. E aí é aquela história que vocês já sabem, aquela velha história. Eles enviaram pessoas até Belialuin pra conhecer Merlin, pra convidá-los a irem ao seu clã, se juntarem a eles, participarem da guerra ao seu lado. Obviamente, por tirar alguém de Belialuin, alguém que despreza guerras, eles dariam pra ela um grande benefício. A divindade suprema ofereceu pra Merlin algo extremamente útil. Imunidade total a qualquer maldição e mandamento demoníaco. Ou seja, nem mesmo os 10 mandamentos funcionariam na Merlin. E isso, obviamente, no meio daquela guerra era uma oferta extremamente tentadora. Acontece que o rei dos demônios também tinha uma. Ele ofereceu a Merlin proteção cerebral contra qualquer tipo de invasão ou lavagem cerebral. Ela era completamente imune ao controle da mente feito pelo clã das deusas, feito pela divindade suprema. E também aparentemente contra qualquer outro tipo a sua mente estava protegida. Afinal, o Kuzaki, que era um demônio, também não conseguiu invadir sua mente. Uma outra coisa que o rei ofereceu pra ela foi conhecimento total. Ela aprenderia todas as magias demoníacas e maldições proibidas. E isso pra ela, que é a gula, era excelente. Então a Merlin disse que iria analisar as propostas e decidir com quem ela se juntaria. E ela meio que se juntou com os dois e depois correu. A Merlin pegou todos aqueles presentes, todas aquelas dádivas e fugiu sozinha. Ela enganou o rei dos demônios e a divindade suprema e depois fugiu. Isso fez com que a ira desses dois caíssem sobre ela, caísse sobre Belialuin, e eles destruíram aquele local tentando se vingar de Merlin, que já não estava mais ali. Depois disso, sim, foi apenas depois disso, que ela pausou seu tempo de vida, e depois disso também mudou a sua aparência. Merlin escolheu aquela sua forma adulta, que pra ela aquele seria o seu ideal, como ela se imaginava quando crescesse. E ela também mudou completamente seu nome, que naquela época era impronunciável pra humanos, na verdade até hoje é. Então depois disso ela se tornou Merlin, e aparentemente desapareceu. Isso já foi mostrado no anime, quando ela encontrou o Grey Road. Aquele mandamento ficou completamente assustado quando ela disse quem ela realmente era, e bem, ele tentou fugir. Merlin era conhecida por todo mundo, pois todos estavam caçando ela. Aquela pessoa que enganou o rei dos demônios, enganou a divindade suprema. Aquela que também era conhecida como a filha da divindade suprema e do rei dos demônios. Isso porque ela foi agraciada e escolhida por esses dois, e então passou algum tempo com eles. Afinal, ela ficou um tempo para aprender os conhecimentos do clã dos demônios lá no reino demoníaco, e aparentemente fez a mesma coisa com a divindade suprema. Então sim, provavelmente ela conhece a divindade suprema pessoalmente, assim como conhece o rei dos demônios, e isso já foi provado. Durante o capítulo 331 de Nanatsu no Taizai, a gente viu os pecados capitais enfrentando o rei pra dar o golpe final pra acabar finalmente com aquele problemão. E então quem se bota à frente naquele ataque, quem consegue quebrar o ataque do rei dos demônios e fortalecer todos os pecados capitais é Merlin. E quando parte pra cima do rei, eu tive que olhar em outras versões pra confirmar, não só em português, eu fui olhar em inglês também e em espanhol. O rei dos demônios grita a ela dizendo que como se não bastasse enganar os deuses, e então depois disso, ele tenta continuar dizendo mais alguma coisa. E então Merlin o interrompe completamente dizendo que ela não quer a opinião dele sobre o que ela fez e sobre a vida que escolheu. Então sim, o rei dos demônios aparentemente sabia alguma coisa da Merlin que ninguém mais sabia. E ele iria falar alguma coisa assim antes dela o interromper e depois disso antes dele ser atacado e acabarem com ele ali mesmo. A questão aqui é o seguinte, não só para por aí, os segredos de Merlin da Guerra Santa continuam prevalecendo até hoje. Pois durante o capítulo 333 de Nanatsu no Taizai, quando estávamos perdendo Escanor, Merlin começa por algum motivo falar de 3.000 anos atrás que queria ter conhecido o pecado naquela época e que ela queria ter visto ele hoje em dia apenas como alguém interessante para se pesquisar e não como um companheiro. Depois disso ela ainda segue dizendo que ela fez uma coisa que se arrepende, mas já não pode mais desfazer. Nem se ela quisesse, ela poderia mudar o que havia feito no passado, e bem, graças a isso ela não poderia salvar o Escanor. Acontece que logo depois disso, então, Escanor diz que não se importa com isso, ele sempre estaria com ela independente do pecado que ela cometeu. E a Merlin então fica completamente assustada, se perguntando se o Escanor realmente conhecia o seu passado, se ele sabia o que ela fez. Mas ele então diz que não, e esse assunto acaba por aí, até que o capítulo dessa semana chegou, o 334. Nesse capítulo a gente vê uma pessoa que a gente não via há muito tempo, uma pessoa
pessoa que nem mesmo estava viva, Vivian. Isso porque, pra quem não se lembra, ela foi atacada pelo Rio do Shell. A questão é que ela realmente voltou nesse episódio, isso graças ao Dreyfus, que conseguiu trazê-la de volta, eu não faço a menor ideia como, mas trouxe. Ela então chegou dizendo que ele, uma pessoa, disse pra ela que o tempo de caos estaria por vir. Quando o equilíbrio entre os poderes divinos e demoníacos são quebrados, o caos vem. E tudo isso estaria acontecendo por culpa de uma pessoa específica, que eles tenham que pensar por si próprios pra entender. Ela então começa a dizer que tudo isso tem a ver com o pecado da gula Merlin. E a gente não sabe exatamente se ela estava se referindo a Merlin como um dos 7 pecados capitais, ou se estava se referindo ao pecado que a Merlin cometeu. Afinal, quando ela dizia que ele contou isso pra ela, quando ela ficava repetindo que ele ficava falando disso, eu acredito que ela estava falando do rei dos demônios. E a Merlin então cometeu um grande pecado. Algo que só o rei sabe. Algo que eu acho que foi além do que o Golter fez há 3.000 anos atrás. Eu acredito que quando o mago Golter descobriu que o equilíbrio estava sendo quebrado e usou aquela magia, Merlin se aproveitou de tudo o que estava acontecendo ali. Eu acho que ela se aproveitou da grande magia do caixão da escuridão eterna usado pelo clã das deusas para conseguir mais poder. Isso pois, como a gente sabe, as deusas perderam completamente seus corpos físicos ao usarem este poder. E então vários e vários deuses precisaram de receptáculos. A gente viu algumas transformadas em trolls, a gente viu uma que virou uma trombeta. E a gente também viu Nerobasta que se transformou numa espada. Talvez Merlin tenha se aproveitado daquilo para criar um selamento. Criar uma arma que amplificasse mais o seu poder para que ela conseguisse mais conhecimento durante o passar dos tempos. Eu acredito que Merlin possa ter feito algo como, por exemplo, selar a divindade suprema. Sim, o membro mais forte do clã das deusas também perdeu seu corpo físico e a Merlin pode ter se aproveitado disso para roubá-lo para si. Ela pode ter selado ele em algum objeto, talvez no próprio Aldan. E assim Merlin estaria com os poderes da divindade suprema até hoje. Neste momento então, com o fim do rei dos demônios, o equilíbrio estaria quebrado, pois a divindade suprema ainda existiria ali. O seu poder ainda estaria no mundo humano, sendo guardado por Merlin. E eu realmente acho que a Merlin tem conhecimento e poder para fazer algo assim, mas quais seriam os seus objetivos? O que ela planejaria? Ela estaria usando isso para tentar salvar todo mundo? Ou ela quer poder para dominar o mundo? Afinal, durante o capítulo 333 de Nanatsu no Taizai, Merlin se sentiu culpada pela morte de Scano, e disse que ela não poderia desfazer o que já tinha feito. Então Merlin talvez pode ter sido responsável pelo Scanor ter recebido o poder de um arcanjo. Ela pode ter usado o poder da divindade suprema para deixar o seu corpo forte o suficiente para receber uma das graças, e depois disso dar a ele a graça do Mael. Seria por este motivo que ela se sentiria culpada? Talvez, será que isso realmente pode acontecer? No caso, tudo isso ainda faz mais sentido, pois Merlin, ela tomou para si o título de pecado da gula do javali, e ela pode ter tido esse título por sua gula de poder, por querer para si sempre saber mais e mais, e assim, estar pesquisando até mesmo o poder da própria divindade suprema, quebrando totalmente o equilíbrio. Mas essa é a minha teoria, e eu espero saber a de vocês também, não deixem de comentar aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!